Olá, tudo bem? Eu sou Denival Bittencourt, estou passando com você aqui para a gente conversar hoje sobre vendas. E vendas num processo que é o pós-pandemia, o momento que nós estamos vivendo, né? Nós passamos por um momento complicado, estamos saindo dessa pandemia. E agora, como é que ficam nossos negócios? Como é que ficam as vendas, as negociações num pós-pandemia? Então é esse ponto que eu vim tratar com você hoje e eu quero que você preste bastante atenção, que a primeira pergunta que eu faço é: você está preparado para isso? Você pensou e avaliou que muitas coisas mudaram de lá para cá? Muitas coisas foram alteradas no nosso consciente, no nosso modo de agir, no nosso hábito diário e principalmente também do seu cliente, com você, com a sua empresa, com o seu produto. Pensou nisso? Bom, então vamos lá, vamos começar trocando uma ideia bem tranquila sobre este assunto. Todos vocês sabem, e a gente fala muito quando se trata de oratória, que os maiores medos das pessoas, né, um deles, né, é o de falar em público, maior do que a própria morte. E nessa situação, no momento que nós estamos vivendo agora, esse fator, vamos falar assim, esses pontos, eles se invertem um pouquinho, porque você tem muito medo de falar em público maior do que a morte, quando a morte não é iminente. Já agora na pandemia, o fator morte real, iminente, passou a ser o ponto-chave, ou seja, o maior medo das pessoas. Eu particularmente fiquei com medo, fiquei com muito receio. Em certo momento da pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer, então todos nós ficamos receosos, assim, Será que agora chegou a hora? Será que esse é o momento do finalmente da minha vida? Bom, esse medo, meus amigos, ele tem impactado as pessoas no modo geral. Todos nós temos sofrido com isso. Eu tenho certeza que você também ficou preocupado, sentiu receios, ficou ansiosos ali, vamos falar, com os familiares, como é que eles estavam se cuidando, todo mundo preocupado ali com a vida deles. Então, na pandemia, o medo foi o maior inimigo. Algumas pessoas e algumas teorias, vamos falar assim, ligadas à saúde, comenta-se que a pessoa que teve o maior medo, estava ali o tempo todo medrosa, ele estava, na verdade, alertando o próprio vírus de que ele estava com medo e ele era uma vítima fácil naquele momento. Medo ligado ao fator, então, negócios. Como é que está hoje o comportamento dessas pessoas? Se você também tem receio e tem medo, imagine o seu cliente. Ele também tem. Como você, ele também é comprador, e todos nós estamos inseridos dentro dessa logística. Bom, como nós passamos ou estamos ainda passando por este momento complicado, a reflexão que eu quero fazer para você agora é para você avaliar quais as mudanças que ocorreram no comportamento do consumidor. Então não vamos pensar ele enquanto só uma pessoa, mas vamos pensar nele enquanto cliente, enquanto consumidor, aquele que visita a sua loja e que compra de você. Mudou alguma coisa na vida dessa pessoa? Há situações no dia a dia, na logística, no comportamento com familiares, com amigos, que isso vai impactar no seu negócio? Bom, eu gostaria de trazer alguns fatores para que vocês pudessem também avaliar junto comigo. Como as pessoas ficaram muito tempo trancafiadas, enjauladas, receosas de sair, com medo de sair à rua, de visitar as lojas, de fazer suas compras, até de cumprimentar as pessoas, de ter um relacionamento social, no primeiro momento, né? No primeiro momento você acaba tendo muitas pessoas querendo extravasar, querendo passear, querendo encontrar as famílias, as pessoas, curtir a vida, porque como elas ficaram no momento iminente de morte, agora a pessoa normalmente já tem aquela coisa natural. Então eu vou ter que aproveitar, porque a morte pode ser iminente e ela pode chegar a qualquer momento, né? Então esses fatores, eles fizeram que as pessoas agora, neste primeiro momento, em algumas situações, e não todas, algum percentual X das pessoas começassem a consumir muito questões voltadas, por exemplo, para qualidade de vida, para lazer, saúde. Então as viagens de turismo, por exemplo, com certeza lotaram-se as praias, lotaram as pousadas.
E aí você teve um aumento considerável, por exemplo, de passagens aéreas, né? As agências voltaram a faturar novamente. Então esse é o primeiro retrato de um público que estava enjaulado, né? Sem poder sair, proibido de sequer cumprimentar as pessoas. No segundo momento, nós vamos ter alguns clientes que ainda estão usando máscara, alguns clientes que ainda estão exigindo o álcool gel na porta da empresa, mesmo que já não seja mais uma obrigatoriedade, mesmo que não seja mais uma exigência sanitária para os comércios. E aí sim, cada um de nós vamos avaliar se o meu cliente ou se eu tenho um determinado cliente que se comporta dessa maneira, será que vale a pena eu manter o álcool gel? Será que vale a pena eu ainda ter alguns funcionários utilizando máscara, porque alguns clientes ainda chegam também utilizando, como por exemplo aqueles que têm um contato direto com o cliente, salões de beleza, clínicas, atendimento ao público que está muito próximo ali dele, né? Então às vezes faz sentido analisar esse ponto, porque agora, nesse pós-pandemia, no momento em que essas pessoas sobreviveram a esse momento, que muitos, né, não sobreviveram, vale destacar que houve um número de morte muito grande em pouco tempo em todo o mundo. Então essas pessoas começaram também a ficar um pouco restritas, mais caseiras, elas estão um pouco mais individualistas, precavidas, receosas. Ainda tem muita gente, mesmo que ele vá para um passeio turístico, para uma pousada, então ele prefere também manter-se um pouco afastado, em lugares um pouco mais distantes, onde não tem tanta gente. Se ele vai numa festa, ele também já observa assim aquela mesa mais de cantinho, ou num lugar que tem mais arejado, né, que tenha uma porta, uma janela. Então são fatores que têm preocupado essas pessoas. E isso ainda está ligado ao fator medo. Então o medo ainda é um ponto chave. Ele ainda está presente na vida dessas pessoas. Ele ainda faz parte da sua vida, da minha vida e do nosso cliente. Bom, esse cliente ele passou a ser uma pessoa mais restritiva. Então ele evita aglomerações, ele evita grandes eventos, né? É 100%? Não, você tem também jovens que eles estão assim extravasando geral. Quanto maior o evento, quanto maior o show, melhor para eles, né? Mas eles querem participar. Mas a maioria dos seus clientes, aí é claro, vale você analisar quem é o meu público, quem é o meu consumidor, onde ele mora, qual é a idade dele, quanto é que ele ganha, onde é que ele trabalha. Aí eu posso nichar, eu posso saber que você abre uma empresa e você tem milhares de pessoas que possam visitar a sua empresa. Mas qual deles? Qual desse público? Qual que é o nicho dele? Qual que é a faixa desse cliente que vai visitar a sua empresa e ele está frequentemente com você? Bom, mas a maioria aí que a gente vê, principalmente da renda ou do público etário ativo economicamente, são pessoas com idade de 25 a 55. Então são pessoas mais cautelosas, são pessoas que na maioria dessa faixa etária, desse número de pessoas, podem ter casado, então preocupações com os filhos, se eu vou voltar para casa, o que eu vou levar para casa. Então o cuidado com a família, com as pessoas, é um outro fator importante. E se tratando das compras, como é que elas têm se comportado aí de modo geral? E isso vale a pena para você avaliar todo o seu processo de vendas. São pessoas que estão hoje buscando compras um pouco mais objetivas. Elas estão sendo mais diretas, né? Então elas não ficam muito demorando muito na sua compra. Muitas vezes elas já chegam já na loja, na empresa, e elas já sabem o que quer. A loja de varejo, por exemplo, muitas vezes ele já chega, já vai direto naquela prateleira, naquele lugar, pega o seu produto, compra e já segue para casa ou já segue seu caminho, em vez de ficar ali passeando, né? É a dificuldade que os shoppings estão encontrando. Então as pessoas estão demorando menos tempo no shopping devido às filas, devido às aglomerações. Então, com um fator financeiro também, ou seja, muitas pessoas ficaram 2 anos sem ter rendas extras, sem ter ganhos que ele tinha normalmente, e isso reduziu muito o poder de compra das pessoas. Então, a maioria das pessoas estão mais cautelosas nas compras,
estão mais econômicas, vamos dizer assim, sendo mais objetiva no que quer, calculando valores, cuidando mais para que sobre um pouco mais de recurso no bolso. Contudo, nós tivemos aí então, vamos falar, um distanciamento entre pessoas com compras econômicas e com compras de alto valor agregado. Dessa forma, surgem aí então as vendas de exclusividade. Pessoas que compram um carro por exclusividade, um determinado passeio. Então surgiu também as pessoas que ganham um pouco mais. Quem precisa, que tem pouco recurso, busca apoio de quem tem mais. Então aí surgem essas vendas ou esses produtos exclusivos. Tá? Mas também com esse fator todo, nós temos os clientes que estão valorizando mais a experiência de visitar uma loja, de estarem, vamos falar assim, ligadas a uma empresa pela experiência que ela lhe proporciona, pelo prazer que ela lhe dá. Então, às vezes, é um bom restaurante que serve um bom vinho e esse vinho ele pode curtir com mais tempo e é um lugar, mesmo que eu pague mais caro, mas é um lugar que eu me sinto confortável, que não tem tanta gente e o atendimento é um atendimento exclusivo. É um atendimento que me dá e me causa maior experiência agradável com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos e assim por diante. Então, essa experiência tem surgido cada vez mais interessante. Mas não só as grandes, mas as pequenas também têm adotado o fator da valorização da experiência como algo diferente da vida do cliente, como lojas de confecções, que às vezes era uma boutique, ou ela teve dificuldade em se manter no shopping ou numa grande avenida, e ela trabalha hoje, por exemplo, fazendo a entrega dessas confecções, dessas roupas, de forma exclusiva, ou seja, eu monto ali, aquela empresa monta ali uma sacola de roupas que aquela pessoa possa ter interesse, onde ela escolheu via uma plataforma, né, ela consegue visualizar os itens que ela tem, escolhe e chega na casa dela uma sacola de roupas de X quantidade. Aí sim, ela seleciona o que quer, compra o que quer e tem uma experiência agradável em casa, com tranquilidade. Então esse fator experiência tem tido cada vez mais resultado com os clientes. E como é que a pandemia pode ter causado tudo isso? Exatamente, já existiam esses fatores, mas a pandemia, o momento que nós superamos da doença da Covid-19, impulsionou mais ainda essas necessidades das pessoas e também o interesse dessas empresas em trabalhar dessa forma. Aonde isso é vantajoso, onde isso é interessante? Bom, se eu tinha uma empresa que tinha talvez 8, 10 colaboradores, eu posso ter agora 4, 5. Eu posso reduzir talvez 50% da minha equipe, contratar serviços extras, uma logística, um serviço de entrega, talvez até um Uber Eats, um outro serviço dessa forma, que é um colaborador extra, aquele que vai me atender com o meu cliente, fazendo a logística, a entrega, a coleta, e não preciso mais de alguém específico da minha empresa, carteira assinada CLT, fazendo esse processo. Então a pandemia ela trouxe sim vários fatores, como esses de comportamento, relacionado ao dia a dia social, econômico, e também com impacto direto na sua empresa, com direto impacto no mercado de funcionamento das empresas. Talvez você tenha visto falar principalmente dos meios digitais. Esse já havia uma tendência crescente, as pessoas já estavam se preparando também para uma migração, vamos falar assim, geral de todo o setor para os meios digitais e principalmente para o e-commerce, As pessoas, mesmo que ela tenha uma loja física, muita gente já tinha um e-commerce. O que a pandemia possa ter impulsionado, ela pode ter dado um empurrão maior, Eu até falo que não é só empurrão, não, foi um grande chute assim, com muita força mesmo. E aí veio, por exemplo, os bancos digitais, os meios de pagamento digital, onde até mesmo algumas plataformas utilizaram os seus sistemas para fazer compra até em redes sociais. Essas mudanças, não só na vida do consumidor, mas das empresas, dos meios de negociação, eles se tornaram muito evidentes e cresceram. Talvez esses foram os que mais foram impactados, o que mais tiveram crescimento
nesse período de pandemia, nos 2 anos de pandemia que nós vivenciamos, né? Tem outros, claro, a logística foi muito impactada, aí sim, todo o pensamento nisso era como eu ser mais produtivo, economizar mais recurso, economizar mais pessoas nesse processo, né? Nesse momento de vendas que estavam tão difícil, tão complicado. Algumas pessoas tiveram que aprender isso meio que na marra. Seus funcionários foram para casa, ficaram em home office, muitos eles tiveram que demitir porque durante a pandemia não tinha clientes ou não tinha recurso para manter-se, então ele passou a ser um pouco mais produtivo, forçadamente, mas foi um pouco mais produtivo. Ele conseguia manter a empresa funcionando, buscando faturamento num momento complicado, num momento muito difícil da vida das pessoas, e tentando manter a sua empresa aberta, funcionando, rentabilizando ainda. E agora, esse processo de produtividade forçada, ele ficou para todos nós, ele se mantém, onde hoje nós começamos a aprender um pouco mais, a economizar alguns fatores. Algumas empresas adotaram também o home office como algo definitivo, mesmo que isso já existia, já era previsto, inclusive, no nosso regime de CLT, mas não era tão usual. Alguns bancos, algumas grandes multinacionais que utilizavam, mas o empresário, micro, pequeno empresário, mesmo alguns grandes, não tinham esse conceito de que era possível se fazer um trabalho de casa. Então, a logística e essa produtividade passou a ser algo que as pessoas não só passou a fazer de home office, mas adotou isso como um novo critério. Já há algumas empresas que estão selecionando pessoas via internet, via home office, faz a entrevista, faz a contratação e ele continua trabalhando em casa, às vezes em outra cidade, em outro estado, dando o resultado para sua matriz, mesmo à distância. Então são fatores que vieram para ficar. Nós não vamos simplesmente só aprender a usar o álcool gel e lavar mais as mãos, né? E muito menos ficar só cuidando da nossa saúde sanitária, mas haverão muitas coisas que ficarão aí na nossa vida. Para você ter ideia, em 2020 houve um crescimento de 2,6 milhões a mais de micro e pequenos empreendedores individuais. São aqueles MEIs. Então é um número muito grande. 2,6 milhões de novas empresas passaram a existir, que aí nós entramos um pouco naquela questão da pejotização, né? Eu às vezes precisava contratar 5 funcionários, só que em vez de contratar 5 funcionários, eu contrato 5 parceiros, que também CNPJ, que me fornece nota, e essa passa a ser uma tendência daqui para frente. O governo, as instituições incentivam a abertura do CNPJ, do MEI, e esse é outro impacto que vai vir muito forte agora para que a produtividade das empresas, dos negócios, fique cada vez maior. E a gente vai terceirizando, vai terceirizando cada vez mais. Muitas desses MEIs estão em home office, muitos deles estão em casa trabalhando no seu computador, porque o mundo digital chegou muito fortemente e nós vamos ser impactados diretamente daqui para frente. É certo que aquilo que nós já tínhamos antes, lá em 2019, não volta mais. Claro, mudou os anos, mas aquele ritmo, aquele momento que nós tínhamos, a maneira como nós vivíamos, os hábitos que nós tínhamos de lá para cá, mudou muito fortemente. Ainda voltada para os meios digitais, as pessoas estão muito ligadas hoje ao consumo, por exemplo, de viagem de negócios, de uma experiência B2B, onde empresas negociando com empresas, comprando no atacado em altas demandas. O nicho de negócios B2B tem crescido cada vez mais, porque muitas dessas empresas passaram a ser também MEIs ou outros CNPJs do tipo. Mas o mundo digital, ele veio de uma maneira muito forte para impactar todos nós, tanto é que eu estou aqui fazendo um trabalho com vocês de um profissional que tem 21 anos de mercado tradicional, 21 anos trabalhando no atendimento de consultoria, mentoria, treinamentos e palestras, toda ela 100% presencial e no tradicional. E passo agora também a atender e fazer esse trabalho de forma digital. Estou gravando um vídeo para vocês agora, que você está me assistindo com certeza numa plataforma digital.
Essa mudança na minha vida também é mudança na vida de muitas pessoas. Eu vi dias atrás, por exemplo, um cabeleireiro que está formando turmas via WhatsApp. Então ele dá treinamento em horário específico, ao vivo, para pessoas que estão conectadas com eles no WhatsApp, num grupo de WhatsApp. Então é uma ferramenta simples, mas a pessoa que está fazendo isso aí teve que criar uma nova metodologia, ela teve que fazer uma nova roupagem, né? E nós estamos falando de um curso que é necessário ter a mão na massa, né? O acompanhamento de um mentor, de um tutor ali próximo para ver se a pessoa está fazendo correto. Mas ele encontrou o mecanismo, né? E se está vendendo, se as pessoas estão procurando, por que não atender? Esse mundo digital, segundo os estudos da McKinsey, ela mostrou que houve um aumento de investimento muito grande, principalmente em inteligência artificial. Esse aumento em inteligência artificial traz para a gente um volume muito grande, por exemplo, de automação. Então, aquelas pessoas que estão principalmente no mercado da indústria, no mercado que existe a mão de obra, né? Vamos dar exemplo aqui de uma indústria que tem uma pessoa que faz um trabalho braçal ali, que aperta um parafuso e que pega uma coisa ou outra. Então, essa mudança digital de um mundo agora automatizado, ela vai ter oportunidade agora de colocar um sistema automatizado no lugar de uma pessoa. Então, se é alguém somente para pegar algo em determinado lugar, eu coloco ali um braço mecânico, um robô, um braço robotizado, né, para que ele possa fazer esse trabalho. E essa pessoa vai precisar buscar conhecimento, habilidades em outras áreas, utilizando sua capacidade mental, a sua condição com outras habilidades. Porque é que essas habilidades comuns, ela vai ser impulsionada pela maior produtividade. A indústria precisa produzir mais. Ela vai ter necessidade de ampliar o seu faturamento, o seu mercado, a sua produtividade e vai exigir, não que ela queira muitas vezes trocar uma pessoa por um braço robótico, mas vai ser necessário que ela faça isso para conseguir mais resultados, né? Então, esse é o momento que nós estamos falando agora, que tudo isso vai impactar nas vendas. Como é que as vendas hoje estão sendo influenciadas por esses fatores? Não só da indústria, do comércio, dos serviços, e a pandemia está fazendo uma mudança muito grande de comportamento no mercado, nas pessoas, em mim e em você também, com certeza sentiram esses impactos, né? Foram influenciados por um desses fatores que eu comentei agora, ou o comportamento, ou o mundo digital que chegou muito fortemente, ou pelas as novas tendências de automação, de inteligência artificial, de robotização, de assinatura, né? Olha só, a assinatura hoje digital, sem que você mais precise ir a um cartório, utilizando o próprio e-mail para validar uma assinatura, para assinar um contrato. Recentemente eu fiz uma troca de plano de saúde e o meu novo plano eu já assinei dessa forma, né? Eu simplesmente fui, abri meu celular, cliquei num determinado local, aceitei uma assinatura padrão e eles validaram a assinatura da mesma forma e já estou utilizando o plano de saúde assim mesmo, tá bom? Então, você que é empresário, você que é vendedor, você que é comerciante no modo geral, o nosso assunto e o que me traz hoje aqui é justamente para você rever seus conceitos sobre vendas e como esses fatores agora têm impactado na sua venda. Nós vamos ter um curso de vendas falando e trazendo um método sobre como vender melhor, principalmente em momentos de pandemia ou no pós-pandemia, podemos dizer assim, né? Nesse pós-pandemia que nós estamos passando por agora. Nós temos um método avaliando todos esses fatores e vamos trazer para você alguns insights de como isso vai melhorar as suas vendas. E esse método te promete, e eu prometo para você, se você aplicar da forma correta, em dobrar o faturamento que você tem hoje no tradicional, né, naquela antes, né, da pandemia. Se você está vivendo como antes, se você está praticando as mesmas técnicas e estratégias de antes, para que você fale assim, vou dobrar o meu faturamento em 30 dias. Assim, eu quero trazer para vocês
muitas novidades, muitos conceitos. Então se prepare para que a gente esteja aqui conversando mais vezes sobre outros fatores. E eu vou trazer sim mais informações, vou trazer mais conteúdos nesse meus 21 anos de experiência de mercado. Eu tenho bastante coisa que eu gostaria e quero sim trazer para você refletir, avaliar e você implantar definitivamente no seu negócio e faturar mais e conseguir melhores resultados. Afinal de contas, o que eu quero e você quer são resultados. E assim vai indo. Então, te agradeço pelo tempo, pela disponibilidade e a gente vai se falando por aqui mais vezes. Um grande abraço e a gente se fala depois. Tchau, tchau.